Vamos falar da reforma da Previdência. Hoje, o relator da reforma, o deputado Arthur Maia, apresentou mais mudanças na proposta enviada pelo governo Temer ao Congresso. A principal mudança atinge a idade mínima para a aposentadoria das mulheres, que cai de 65 para 62 anos. O tempo mínimo de contribuição continua em 25 anos, como para os homens também. A apresentação do relatório da Comissão Especial na Câmara foi adiada para amanhã. Segundo o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, ainda há pontos a se definir. Agora à tarde, Vera, sindicalistas invadiram e destruíram parte do prédio da Câmara dos Deputados em protesto contra a reforma da Previdência. O nosso repórter José Maria Trindade estava lá, ele mandou as imagens e também um videozinho sobre essa confusão há pouco lá em Brasília. Coloca aí, Reginaldo. Vendo uma quebradeira generalizada ali na entrada da Câmara, chamada de chapelaria. Você conhece bem ali, né, Vera? Conheço, é o lugar onde entram os carros, onde as pessoas entram no Congresso. Imagens tem fortíssimas. Tanto para a Câmara como para o Senado, é esse mesmo lugar aí. Quebrando vidros, jogando os cones que são do trânsito ali e tal. É absurdo, né? Olha. Isso aí são os sindicalistas bandidos querendo manter o imposto sindical, né? A bandidagem solta ali, quebrando o Congresso para manter o seu cartório ativo. Quanto à reforma da Previdência, ela tinha dois pilares: idade única para homens e mulheres, regras iguais para todos, setor público e privado, todas as categorias, também caiu. Então eu não sei mais que reforma é essa. O governo se acoelhou aí nessa questão. Andreasa, e você, primeiro falando aí do vandalismo e, claro, dessas mudanças, mais mudanças aí na reforma da Previdência. Não aguento mais falar sobre reforma da Previdência. Para mim, cada dia ela fica mais curta, né? Daqui a 2 dias vai ter que fazer uma outra reforma. Não aguento mais esse assunto. Mas o que há de grave é essa invasão ao Congresso. Nós lembramos, esse programa já existia em novembro de 2016, houve uma invasão ao Congresso. De fato, invadiram o plenário, subiram nas mesas, fizeram um escarcéu, pediam intervenção militar e o caramba. Pro entusiasmo de muita gente aqui no chat nosso, hein? Que tem um monte de gente a favor da intervenção militar. São os que estão me xingando aí, etc e tal. Tô nem aí. Vou continuar falando o que eu penso, eu sou independente. Não devo nada a ninguém. De novo, hoje, invasão do Congresso. Tá virando regra. Vocês acham... Pergunta ao nosso ouvinte, vocês acham razoável que o Congresso seja invadido? Vocês acham isso legal, aceitável como protesto? Tá todo mundo com razão para invadir o Congresso? Onde isso vai chegar? É o que nós queremos, fechar o Congresso como na época da ditadura? Mostrar que o Congresso que já está criminalizado, banalizado, com seus membros criminalizados, muitos dos quais com razão. Nós queremos fechar o Congresso? Vocês acham que vai ficar alguma coisa melhor na vida de alguém sem o Congresso? Com o Congresso banalizado? É esse o tipo de república que nós acreditamos aqui no Brasil? Madu, você. O mais estarrecedor dessa história toda é que são sindicatos, muitos são sindicatos de policiais. São sindicatos daqueles que, teoricamente, deveriam garantir o cumprimento das leis. É essa visão que as pessoas têm de democracia, é sair quebrando as coisas, depredando, inclusive, o patrimônio público, ou qualquer patrimônio. É essa visão que essas pessoas têm de uma democracia participativa. Realmente é lamentável ver esse tipo de espetáculo, né? Não existem, não dá nem para comentar. Agora, realmente, o que eu fico curioso com relação à reforma da Previdência, com essas monstruosidades todas, com esses puxadinhos todos, qual que vai ser a eficácia, né, dessa reforma para as contas, né, para a autuária, né, o longo prazo da Previdência? Eu gostaria de ver algum exercício nesse sentido, porque eu acho que realmente essa reforma vai ser a montanha pariu um rato, né? Você discutiu, brigou, fez a confusão toda e faz uma reforma que não é reforma porcaria nenhuma. É mais uma meia sola que se faz e que não vai resolver o problema do Brasil. Nem eles sabem mais, médio, nem a longo prazo. Nem eles sabem mais. Hoje o Meirelles... os efeitos. O Meirelles estava ali numa entrevista dizendo que se
se for preservado 70% do que o governo mandou, tá tudo bem, e os ganhos ainda servem para fazer cumprir a PEC do teto, por exemplo, sem que haja redução efetiva dos gastos. Só que com tudo que já se mudou, como ele, Henrique Meirelles, consegue dizer que 70% do texto está preservado? Não está nada. 70% foi mudado, eu arriscaria dizer. Então o governo já não sabe mais se vai ter alguma economia, se tem algum ganho previsto com isso, mas tem de manter um discurso de que está fazendo uma reforma. Não está fazendo reforma nenhuma, está passando um paninho ali. Quanto ao que o Andreasa falou, eu acho muito importante a gente falar isso, porque realmente as pessoas tendem a ter dois pesos e duas medidas de acordo com o lado da balança ideológica em que está, né, o peso, o prato. Tem muita gente aqui criticando os sindicalistas, com razão, como a gente também criticou. Mas essas mesmas pessoas aprovaram aquela invasão que pedia invasão militar. Gente, nem uma coisa nem outra. A democracia pressupõe 3 poderes independentes, harmônicos entre si, funcionando em conformidade. Se tem corrupto no Congresso, tem de tirar os corruptos, não fechar o Congresso. Andreasa, 30 segundinhos para você, para a gente ouvir os ouvintes aqui. Vai lá. Porque a Vera tem toda a razão quando ela analisa a fraqueza dessa reforma e a incapacidade do governo de mensurá-la. Mas por que o governo insiste em levá-la ainda assim, cheio de puxadinho? É porque virou uma questão política para o governo, de sobrevivência do governo. O governo precisa acreditar e fazer acreditar que ele fará aprovar uma reforma da Previdência, ainda que não seja. Se não aprovar nem esse remendo, o governo, de certa forma, vai para o buraco ainda mais.